dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Mas, irmãs, depois de tudo aquilo que aconteceu aqui neste auditório, na vossa Assembleia, com momentos de reflexão e momentos de oração, quase que me sentiria dispensado de partilhar convosco qualquer coisa a partir da palavra do Senhor que nos foi dirigida. Mas quero apenas deixar-vos 2 breves pensamentos para concretizar uma única ideia. Dentro do ritmo normal da liturgia, nossa Igreja Católica no mundo inteiro, hoje deveríamos celebrar o 32º domingo do tempo comum. Não é verdade. Hoje, 9 de novembro, nós estamos a celebrar a festa da dedicação da Igreja de São João de Latrão. São João de Latrão, que é a Igreja do Papa. Às vezes pensamos que a Igreja do Papa que é o Vaticano, mas o Papa, como o Bispo de Roma, tem a sua Igreja em São João de Latrão. E por isso a palavra que eu gostava de deixar ficar aqui hoje convosco é pedir a cada um de vós, seja capaz de renovar a sua consciência, a consciência de cada um é Igreja. E cada um tem a responsabilidade de edificar esta mesma Igreja no lugar onde vive e, concretamente, no contexto da diocese à qual pertence. Vós estiveste unidos durante esta Assembleia no Espírito Santo, mas procurando tomar consciência daquilo que significa eu sou o Senhor. E ao mesmo tempo fostes também acrescentando, dizendo: Jesus, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. É fundamental. O fundamento da nossa vida, o alicerce de toda a nossa vida é esta opção por Deus, é este colocar Deus no primeiro lugar. Mas como cristãos que somos, o nosso cristianismo fica incompleto. E fica incompleto se não dermos um passo em frente e assumirmos esta responsabilidade de que, precisamente, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, porque nós somos templos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em nós é o construtor da Igreja, como também nos lembrava São Paulo na segunda leitura, direi que não é efetivamente suficiente, porque temos que assumir esta responsabilidade de que somos construtores da Igreja. E somos construtores da Igreja todos, não apenas os mais dotados, intelectualmente falando, com maior capacidade,
para fazer este ou aquele serviço numa igreja paroquial ou numa igreja diocesana. Uma das palavras mais usadas pelo Papa Francisco e que nós repetimos com insistência é, sem dúvida nenhuma, esta palavra de todos. E todos nós fomos edificadores, construtores no Espírito Santo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um com os seus dons, cada um com os seus talentos e com as suas capacidades. Não há quem dê mais e quem dê menos. O que importa é que cada um dê tudo aquilo que tem. Eu posso ter muito pouco, mas eu posso dar esse pouco e com esse pouco eu posso estar a construir mais igreja do que aquele que deu muito mais, que até andou nas páginas dos jornais ou coisa parecida. Então é esta consciência, irmãos e irmãs, que eu gostaria de reavivar em vós, de que, porque templos do Espírito Santo, sois construtores da Igreja, que eu gostava de a sublinhar. E para isso deixo-vos uma pergunta, não minha, mas uma pergunta de São Paulo, há momentos ouvida na segunda leitura. Veja cada um como está a construir. Queria pedir a cada um de vós, nesta Assembleia, que encontrasse um momento para refletir agora na Eucaristia, depois à noite, depois nos vossos grupos, para dar uma resposta a esta pergunta maravilhosa de São Paulo. Não basta tomar consciência que somos templos do Espírito Santo, somos construtores da Igreja. E por isso nós teremos que ver como estamos a construir. Como estou eu a construir? Um exame de consciência feito com sinceridade, com honestidade e com verdade. Mas, caros irmãos e irmãs, mas também com muita ousadia, com muita coragem. Hoje não é fácil. A vergonha às vezes impede-nos de agir, impede-nos de fazer aquilo que devemos fazer. O viver como os outros vivem, o andar como os outros andam, segundo normas e critérios das redes sociais ou coisa parecida. Mas não saias daqui sem fazer esta pergunta e a continuar: como é que eu estou a construir a Igreja? Às vezes parece-nos que o nosso trabalho de construir, de edificar a Igreja como o templo do Espírito Santo, é qualquer coisa sem resultados. Às vezes estamos convencidos quase que não vale a pena. Caro amigo e amiga, porquê? Qual será a razão? Eu penso que o Evangelho, que há momentos acabamos de ouvir, é na realidade também muito elucidativo. E deveríamos ser capazes de pegar nele também à letra. A letra não no sentido de como Jesus que entra no templo e vê o templo cheio de coisas do comércio, de pombas, de cordeiros, de animais, o templo profanado, e Jesus limpa aquele templo. Caro amigo, para edificar a Igreja eu terei que purificar a minha Igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. E terei que me libertar de muitas coisas que tantas vezes são contra-testemunho. Hoje a Igreja não atrai, hoje a Igreja não seduz, pura e simplesmente porque não testemunhamos. Não testemunhamos nas ruas, não testemunhamos nos escritórios, não testemunhamos na família. A nossa vida cristã está misturada com tanta coisa que é uma confusão. Imaginai um bocadinho esse templo de Jerusalém no tempo de Jesus Cristo, o que tinha. O que é que eu tenho na minha vida? Permiti que vos conte uma pequenina experiência, relatando-vos o modo como eu vivi o Natal que passou e o Advento. Recebi uma carta de uma jovem adolescente que me dizia que o seu Advento e o seu Natal iria consistir, e eu gostei muito deste verbo, em destralhar a sua vida. O que é destralhar? Todos nós destralhar talvez nos custe, mas tralha, tanta tralha que nós temos na nossa vida a confundir, tantas misturas, coisas que parecem coisas de Deus e que não são, tanta coisinha, tanta confusão. Não vos parece que é urgente, no nosso dia-a-dia, destralhar a nossa vida? Afastar essa tralha que enche o nosso coração e que faz com que, ao fim e ao cabo,
não anunciemos com clareza? Peguei neste verbo, guardai também este verbo. Construir a Igreja do Senhor Jesus como o templo do Espírito Santo, mas começar por destralhar a vida pessoal, por libertar a vida pessoal de tantas incoerências, de tantas infidelidades, de tanta mentira. O que importa é a nossa fidelidade ao Evangelho e sempre na consciência de que somos pecadores e que não conseguiríamos ser perfeitos, mas esta vontade de recomeçar todos os dias, de tal modo que a nossa vida seja aquilo que deve ser. Qual é um dos resultados quando temos esta consciência de que no Espírito somos construtores da Igreja e que hoje precisamos de construir uma Igreja mais fiel ao Espírito Santo e que para isso temos que destralhar a nossa vida? Como é que nós nos apercebemos de resultados que estamos a caminhar? A primeira leitura é maravilhosa. Aquela leitura que vós havíamos tirada do profeta Isaías, não é? Quando se diz que do templo saiam rios de água, do templo saiam rios de água. A água que chegava ao próximo e depois ao longe, que ia irrigar estas plantas e depois aquelas, fazer isto e fazer aquilo. Às margens do rio, da água que saía do templo, do rio, pareciam árvores com frutos. Meus bons amigos, o meu templo, o templo da minha vida, deveria ser esse templo, onde sai água, e água que vai chegar à minha família em primeiro lugar, água que vai chegar aos meus amigos com quem eu convivo, água que vai chegar aos meus colegas, água que vai chegar aos membros da minha comunidade paroquial, água que vai chegar a qualquer parte e que vai fazer com que, nas palavras do profeta Isaías, nas margens da minha vida surja fruto e fruto abundante. Se efetivamente a nossa árvore da nossa vida é uma árvore seca, sem frutos, falta-nos efetivamente esta consciência de que precisamos de trabalhar frutos que se possam ver. Caríssimos amigos, dizia no princípio que não me quero alongar muito e fico-me por aqui. Somos templos do Espírito Santo. Templos do Espírito Santo que o Espírito Santo quer edificar. E nós temos esta responsabilidade de ser edificadores da Igreja do Senhor Jesus hoje, aqui e agora. Nesta comunhão com o Papa Leão neste momento, e nesta comunhão com o Bispo em cada uma das vossas dioceses. Esta comunhão profunda, edificar a Igreja nessa mesma comunhão profunda. Mas para isso libertemos a nossa vida de tanta coisa, tanta incoerência e olhemos para os frutos da nossa vida, aqueles frutos que oferecemos àqueles e àquelas com quem nós lidamos todos os dias. Deixai-me dizer mais uma coisa, é um pensamento que me vem quase sempre quando participo assim num encontro como este, o encontro deste movimento, de uma congregação. O que importa não é estes que vieram convosco que vejam, mas são aqueles que ficaram lá fora. Esses é que precisam de ver qualquer coisa, de ver que valeu a pena estar aqui, que a água do Espírito passou pela vossa vida, que esta água, a vossa vida ficou irrigada pelo Espírito Santo e que agora, lá no lugar onde cada um de vós está, vive, se encontra, lá vai frutificar e vai mostrar, na verdade, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. É preciso mostrá-los. Pensemos nisto e peçamos esta graça particular ao Senhor Jesus, que nos ama e que espera de cada um de nós, que sendo o templo do Espírito Santo, sejamos edificadores de uma Igreja renovada, como os nossos santos padres, particularmente os últimos, nos vão pedindo e nos vão sugerindo.